voz de Deus a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você seja abençoado com a palavra de Deus agora, pois só o conhecimento da palavra de Deus pode trazer completa libertação ao homem. No programa Contexto de hoje, responderemos à pergunta do amigo José Carmo, da cidade de Maceió, Alagoas. Ele pergunta, em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, está defendendo a doutrina da Trindade? Voltamos e vamos direto ao texto indicado pelo amigo José Carlos. Em seguida, faremos a análise do texto no seu devido contexto. 1 João capítulo 5, 7 e 8, na versão Almeida Corrigida Fiel, nos diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Os leitores da Bíblia que leem esse verso, como está disposto nessa versão, e chegam à conclusão que existe uma trindade, estão interpretando acertadamente o que realmente o texto está afirmando. Todavia, esse texto, como está disponibilizado nessa e em outras poucas versões em português, não consta em cópia dos melhores e dos mais antigos manuscritos. Veja onde ocorreu o grosseiro acréscimo ao texto, feito provavelmente por alguém que queria provar a Trindade forçosamente. Na versão Bíblia Sagrada, com números do dicionário Strong, por exemplo, apresenta este verso em colchetes, indicando onde ocorreu o acréscimo. Veja, pois há 3 que dão testemunho, entre colchetes, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Fecha colchete, abre colchete novamente, e 3 são os que testificam na terra. Fecha colchetes, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Perceba aqui o grosseiro acréscimo, tentando provar a existência de uma trindade, quando de fato isso não é verdade. Outras versões que corrigiram esse grave erro já não trazem esse acréscimo. Veja, a versão católica, ela diz assim: são assim 3 os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 dão o mesmo testemunho. Na nova versão internacional, a NVI, diz assim: há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Já na nova Almeida atualizada, diz assim: pois há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. E na Bíblia de Jerusalém, encontramos a seguinte versão: porque 3 são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Como ficou claro, não é mesmo? Muito claro. Veja que o acréscimo feito é um grande equívoco. Perceba que facilmente se resolve esse equívoco, bastando para isso examinar o texto noutras versões. Mas qual o contexto dessa mensagem, já que não reza sobre a doutrina da Trindade? Esta é a parte mais importante, pois não basta saber do que não se trata a mensagem em seu devido contexto. A mensagem do capítulo 5 de 1 João está focada em Jesus Cristo como Filho de Deus. A pessoa de Cristo é o foco central de toda a narrativa desse capítulo. Nos versos 7 e 8 que estamos aqui analisando, é apresentado a prova cabal, contundente e incontestável de que Cristo é o Messias
enviado por Deus, esse é o objetivo do apóstolo João. E quando João usa os 3 elementos que dão testemunho dessa verdade, a água, o sangue e o Espírito, ele está tentando nos falar da obra redentora de Cristo. Se não, veja, a água é uma referência ao início do ministério de Cristo, quando o Messias se revela ao mundo. Foi nas águas do Jordão que Cristo iniciou o seu ministério. Ele foi batizado com água. A água é o sinal do início da sua obra. O sangue é o sinal da quitação da dívida do ser humano. O sangue de Cristo derramado no Calvário é a consumação da obra mediadora em prol do pecador. O Espírito, quando Cristo sopra sobre os seus discípulos antes de ascender aos céus e quando os batiza lá no Pentecoste, é o testemunho final de que a obra redentora havia sido concretizada. O Espírito de Cristo agora estaria neles até a consumação dos séculos, conforme prometido lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Portanto, água, sangue e Espírito apontam para a obra redentora de Cristo. Esse é o fiel contexto de 1 João capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Espero que essa resposta tenha lhe ajudado. Se você tiver alguma dúvida, nos encaminhe a sua pergunta para o nosso e-mail tvama, numeral 7, @gmail.com. Teremos a maior satisfação em lhe responder. Ao único Deus sábio seja dada toda a glória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Curta e compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Abençoe a vida dos seus amigos com a verdade que vem da Palavra de Deus. Até a próxima.